predestinação. Bom, vamos conversar um pouco. Muitas pessoas vêm aqui e me perguntam, somos robôs então na predestinação, né? Então se não existe livre-arbítrio, somos robôs. Eric, como é que funciona isso? Então somos robôs? Então realmente não podemos escolher? Então Deus é injusto, né? Porque então quando fazemos o mal, é Ele que está fazendo. Então eu não tenho culpa nenhuma do meu mal e tudo mais. É Ele quem faz o mal, né? Se eu estou fazendo mal e não existe livre-arbítrio, logo a culpa passa para Ele. Bom, não é bem assim. Vamos conversar mediante a Bíblia, tá? Não dá para conversar sobre predestinação sem a Bíblia. Então é muito fácil a gente empreender filosofias humanas, que são vãs, né? E a gente conversar sobre, existe o livre-arbítrio, o homem ele é livre para fazer as tuas escolhas e tudo mais, né? O homem molda a tua própria história. É muito, muito bonitinho isso, mas vamos ver o que a Bíblia diz? Para começar, em Jó 14, versículo 5, diz o seguinte: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a humanidade, todo homem, todo ser humano, ele tem todos os seus dias contados, quando ele já nasce. Então quando ele nasce, já tem data para ele morrer, já tem data para ele crescer, para ele se casar, para ele estudar, para ele fazer o mal, para ele fazer isso e aquilo. Já tem, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Ainda mais a morte, né? Então olha só o que diz Atos 17, versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então aqui ele está falando, os tempos já estão determinados. Os tempos do homem já estão determinados. Quantos tempos são? Quantos tempos determinados existem? 7 tempos, 6 do homem e o 7º de Deus. Os 6 dias que foram dados ao homem. Então todos os tempos do homem estão determinados. Por que conseguimos ler o futuro no Apocalipse? Bom, claramente o homem é mau. Se o homem já sabendo que o futuro, ou seja, o Apocalipse, ele termina com a glória de Deus. Ele termina com o antimessias fazendo uma grande tribulação com Satanás e matando homens, mas no fim sempre a glória vai para Deus. Deus volta e destrói tudo. Se o futuro da humanidade está profetizado na Bíblia, no livro do Apocalipse, então, se existe o livre-arbítrio, o homem, o antimessias, lendo já o livro sobre ele ali. Escreveram sobre mim no livro? Tudo bem, vamos ver o que eu farei. Ele lendo sobre ele mesmo no livro do Apocalipse, ele poderia muito bem escolher frustrar a profecia. Não, eu não vou fazer isso. Quer saber? Vou me converter. É esse Deus que ganha no final? Então eu vou me converter a esse Deus. Como é que funcionaria isso? Já pensou se o antimessias se converte? E o Apocalipse? Quer dizer, mas Deus viu no futuro que ia ser assim. Deus viu que ia ser assim. Então, ele já viu o futuro. E já determinou como será. Ele viu e falou para os homens. Bom, mas ele não só falou para os homens, ele mandou escrever sobre esse futuro. E a partir do momento que você escreve sobre o futuro, no passado, os homens podem muito bem frustrar esse futuro, porque os homens passam a saber desse mesmo futuro. Então eles podem frustrar. Então, é a mesma regra da viagem no tempo. Quando você volta no tempo e dá alguma informação do futuro para o seu eu do passado, o seu eu do passado pode tornar o futuro inexistente. Por quê? Porque ele já sabe como será. E ele sabendo como será, ele faz diferente. Então, essa é a prova que Deus não vê futuro. Deus sabe do futuro porque ele criou o futuro. E ele empreende forças ativas para controlar a humanidade para que esse futuro seja muito bem executado, estabelecido. Então não é que Deus vê o futuro. Ele conspira contra os homens, contra os tempos, contra tudo, em favor do pecado do próprio homem. Então, ele usa o pecado do homem, a queda no Éden, para controlar o próprio homem, para que o futuro se dê como ele escreveu, como ele decretou.
Então, quando a gente vê que Deus, ele sonda os rins e os corações, Deus opera tanto o querer quanto o vosso realizar, estamos vendo ele falar disso. A gente precisa entender a predestinação no seu profundo. A gente precisa aprofundar e não ficar nessa mesmice e repetir jargões que os pastores nos programam para repetir. Olha o que diz em Romanos 9. Olha só o que diz em Romanos 9. Dos quais são os pais, e dos quais Cristo, Yahshua, segundo a carne, o qual é sobre todos nós, Deus bendito eternamente, amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, atenção, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú, ainda no ventre. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira alguma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O meu nome seja anunciado. Yahweh Tsevaot. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. É assim que funciona. Esse universo é de Deus, é do Deus dos hebreus. Ele manda nesse universo, não nós. Não temos livre-arbítrio. Ora, se não existe realmente esse negócio de Deus ver o futuro, mas sim de ele decretar o futuro, por isso ele conhece, como ele pode odiar Esaú e amar Jacó ainda no ventre? Como ele pode fazer isso? Porque ele iria decretar cada um dos seus caminhos. Juízes 9. Olha o que diz. Vocês pensam que Deus controla somente o bem e não o mal? Olha só o que diz Juízes 9. Vamos começar pleno. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus, Yahweh Tsevaot, um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, o que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar os seus irmãos. Tudo isso aconteceu. Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 18. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Deus mandou um mau espírito para Saul para tentar matar Davi, o rei da promessa. Davi, a tipologia do Messias profeticamente. Deus mandou um mau espírito para tentar matar Davi. Sim, mandou. Não é o que está na Bíblia? Não cremos mais na Bíblia? 1 Samuel 19. Porém, o espírito mau da parte de Deus, de novo, de Yahweh Tsevaot, se tornou sobre Saul, entrando ele e assentando em sua casa, e tendo em sua mão a lança, e tocava Davi com a mão a harpa, e procurou Saul encravar Davi na parede com a lança.
Porém, ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Outra vez, Deus envia um espírito a Saul para tentar matar Davi. Deus tentou matar Davi? Sim. Sim, por quê? Para que isso ficasse testificado. Que Saul tentou matar Davi. Que Deus enviou o espírito mau. Olha o que diz Romanos 11. Levinho esse. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, vontade secreta de Deus, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre a nação de Israel, sobre os judeus, que até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus, ele endureceu os judeus para que eles não reconheçam o Messias. Deus fez isso, Yahuwah Tsevaot, para que eles não reconheçam o Messias e mais, para que matem o Messias. Yahuwah fez isso. 1 Reis 22, olha o que diz aqui. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Olha agora a visão, presta bastante atenção. Vi Yahuwah não, o Senhor aqui, né? No caso, Yahshua assentado num trono. Yahshua assentado num trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse Yahshua, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra, e saiu um espírito, e se apresentou diante de Yahshua, e disse, eu o induzirei. E Yahshua lhe disse, com que? Com que espírito mau? Com que você vai induzir ele? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. O que Yahshua disse para o espírito de mentira? Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Olha o que ele diz. Sai e faze assim. Isso aqui é muito importante. Então, olha só. Continuação aqui, lá embaixo, versículo 34. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, dá a volta, tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentando no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que Yahshua tinha falado. Então olha só, Yahshua mandou um espírito de mentira enganar um rei de Israel, da sua própria terra, para subir em guerra, morrer e se cumprir uma profecia que o próprio Deus tinha dado. Qual é a profecia? Os cães lamberem o sangue desse rei, na onde as prostitutas se lavavam. Consegue entender o tipo de Deus que é o Deus da Bíblia? Esse é o Deus da Bíblia. Qualquer coisa diferente disso é enganação, é engano. Olha o que diz em Isaías 45:7, o próprio Deus. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, Yahuwah Tsevaot, faço todas estas coisas. Todas essas coisas. Então Deus é mau, então ele faz o mal? Olha o que diz Jó 34. Esse aqui é um belo ensinamento profundo. Prestem bastante atenção, porque não sei se todos conseguirão entender Jó 34. Veja só isso. Versículo do 10 ao 15. Portanto vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja praticar a maldade e todo-poderoso cometer a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem todo-poderoso perverte o juízo. Também, na verdade, Deus não procede impiamente. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego de vida, toda a carne juntamente expiaria. O homem voltaria ao pó. Então, embora Deus pareça fazer o mal, não. Primeiro vem o pecado do homem no Éden. Primeiro isso. E primeiro o próprio Deus dá o seu espírito ao homem. Então, se Deus recuperar tudo isso,
o homem vai morrer